Bom dia, minha rapaziada, minha galera, minha turma vascaína. Aqui é Ricardo Rigas falando pro canal Riga do Canal Vascaíno. Vasco ontem venceu o Nova Iguaçu por 3-0. Se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. 2 gols de Felipe Coutinho, um de pênalti e o outro num belo chute de fora da área, um golaço. E o outro gol do Ryan com uma assistência do Nuno Moreira. E vamos conversar sobre essa partida, porque a atuação do Vasco ela foi no início enganadora, né? A escalação do Vasco veio sem 2 cabeças de área, veio só com o Hugo Moura como cabeça de área, Paulinho no meio, com Nuno Moreira pelo lado esquerdo, Ryan pelo lado direito e Felipe Coutinho pelo meio, e na frente o Verratti, né? Então essa formação 4-2-3-1, né? Eles colocaram lá na transmissão com 4-3-3, né? Eu acho que é o 4-2-3-1, né? Com a chegada à frente, aquela velha história do ponta com o pé inverso, com o corredor. O Paulo Henrique funciona muito bem nessa função como corredor do lado direito. Já o Piton já não funciona mais, tá? Depois que começa a jogadinha do caminho do Piton pro Verratti fazer o gol, a equipe começaram a marcar essa jogada. E o próprio Piton, a parte física dele, ele não chega no fundo para cruzar, tá ok? Ele faz o cruzamento a partir da intermediária, com o pé normal, com o pé esquerdo, ele tá do lado esquerdo, que é lateral, cruzando a intermediária. Esse tipo de cruzamento, ele só beneficia o defensor, porque tá pegando a bola de frente. O cruzamento interessante para o atacante é o jogador com o pé normal, o pé, né, o destro para o lado direito, o canhoto para o lado esquerdo, e ao fundo cruzar para trás, porque pega a zaga com a bola nas costas, e o centroavante, o atacante, ou quem esteja na área, para concluir, vir de frente para cabecear a bola. Então é esse que é o fundamento dos pontas, dos jogadores que jogam pelo lado do campo, com o pé igual ao lado do campo, fazer cruzamento aberto, pega a zaga com a bola nas costas e os atacantes de frente. Isso aí é escolinha. Quem fez escolinha sabe como é que funciona exatamente dessa forma, certo? Então, teve uma assistência do Nuno Moreira para o gol do Ryan e teve uma outra assistência nesse sentido. Apesar do Nuno Moreira ser destro, ele foi ao fundo do lado esquerdo, cruzou para trás e o Ryan isolou a bola no primeiro tempo, né? O Vasco conseguiu construir o placar no primeiro tempo. No segundo tempo ficou mais burocrático, né? E eu acho que falta assim, tesão para o time fazer o quarto, o quinto, o sexto gol. Você aumentar essa vantagem. Você já tem o placar na mão. Tenta forçar mais um pouquinho para fazer o quarto gol. Tenta forçar mais um pouquinho para fazer o quinto. Entendeu? Os times grandes do mundo, da Europa, fazem isso. O Manchester City tenta correr atrás para fazer o terceiro, quarto, quinto, sexto gol. O Arsenal meteu na terça-feira 7-1 na casa do clube holandês, que o PSV tomou de 7-1 do Arsenal em plena Holanda, lá em Eindhoven. Por quê? O Arsenal com um monte de desfalques, mas é a gana, a vontade de fazer gols, de partir para cima do time adversário e fazer mais gols, completar, tentar ganhar da forma mais estupenda possível. É isso. Quando ele está com 3 gols, tem condições de fazer o quarto? Faça o quarto, faça o quinto, o sexto e assim sucessivamente, né? Então, no segundo tempo, o Vasco com um pouco menos de tesão, tá? Aí houveram os 2 chutinhos ali do time do Nova Iguaçu, Fernando Paz tranquilamente, não teve problema nenhum, certo? E aí as substituições vieram, né? O Lloyd Augusto e o Benjamin Garré entraram nos lugares do Nuno Moreira e do Verratti, especificamente. Ou seja, o Ryan, lá na ponta direita, se deslocou para ser centroavante. O Lloyd ficou para o lado esquerdo, o Garré para o lado direito, né? E o Ryan foi para o centro da área, para o meio da área, fazer a vez do Verratti como centroavante. O jogo rolou tudo, né? Chances esparsas do Vasco. Aí o Carille fez a substituição mais comum no Vasco, né?
Paê pro Coutinho. E entrou o Jair no lugar do Hugo Moura. Estava na função de volante, primeiro volante. Aí tirou o primeiro volante e colocou o primeiro volante. Nada demais. O jogo continuou naquela mesma batida, naquela mesma levada, né? Sem o Nova Iguaçu levar perigo ao Vasco, né? E lá no meio pro final do jogo, o Matheus Carvalho entrou no lugar do Paulinho para completar as substituições. O Anderson Galonco não teve interferência nenhuma na partida, marcou pênalti corretamente. O pênalti, inclusive, poxa, a camisa do Verratti parece rasgada. O zagueiro do Nova Iguaçu não somente segurou a camisa ele enrolou na mão, a ponto de rasgar a camisa do Verratti. O Verratti teve que trocar a camisa, né, para voltar a jogar. E o Felipe Coutinho bateu o pênalti. Também não sei, o batedor oficial do pênalti é o Verratti, mas aí o Coutinho bateu o pênalti e fez o gol. A preocupação até nossa era de, pô, o Coutinho vai bater o pênalti, o batedor oficial é o Verratti, mas aí conseguiu na troca do uniforme, que rasgou, né? Mas deu tudo certo, o Coutinho fez o gol, né? Abriu o placar, e aí depois o jogo seguiu com o segundo gol do Ryan, com o passe do Nuno Moreira, e o terceiro gol, com um belo chute de fora da área do Felipe Coutinho, que nós pedimos sempre para ele chutar de fora da área, sempre. Ele sempre teve essa característica de bater de fora da área. E ele estava suprimindo isso. Solta o pé, Coutinho, bate pro gol, sem problema, sabe? Quem não arrisca não petisca. Só faz gol quem chuta. Não precisa chegar ao exagero de ser um chuta-chuta, chutar toda a bola. Mas as bolas estão, porra, dentro da distância razoável, dentro da distância possível de chutar pro gol. Porra, confia na sua técnica, chuta e tenta fazer o gol. Beleza. Assim que se faz, assim que os golaços de fora da área aparecem, né? E o que importa, né? Que hoje a virada para a Copa do Brasil, o que importa é que o Vasco segue em frente na terceira fase da Copa do Brasil, a segunda goleada por 3-0, a primeira foi contra o União Rondonópolis, né? O Bahia passou em branco dessa vez, mas fizemos 3-0, fizemos o dever de casa, ganhamos a partida, né? O time de maior tradição ganha de menor tradição. Vamos esperar os cruzamentos para a terceira fase, que aí já começam os jogos de ida e volta, certo? Então, basicamente é isso. Conversamos, comemoramos a vitória. Alguns vascaínos, 11 mil pessoas no estádio, né? A grande maioria de vascaínos, óbvio. Não ia ter uma grande renda, um grande público por conta da quarta-feira de cinzas, né? A pessoa está cansada, tem gente que não está viajando, não voltou de viagem, tem gente que está trabalhando, né? Então, natural de ter até achei que 11 mil pessoas que dentro das circunstâncias, foi um público razoável, né? Esse jogo poderia ter sido até para São Januário. Acho que se fosse São Januário, acho que esse jogo lotaria, porque o estádio menor teria aquela sensação maior de lotar, né? Mas foi o mando de câmbio do Nova Iguaçu. Então a gente não se mexe nisso, nós conversamos já a respeito desse tipo de situação. Está no direito do Nova Iguaçu mandar o jogo onde quisesse. Aqui foi Rigas, falando para o canal Rigas do Canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos uma ótima quinta-feira, que seja produtiva, né? O mundo começa a voltar ao normal, né? Devagarinho, né? Não tem mais carnaval. Quinta a galera volta ao trabalho, expediente normal, mas naquele ritmo lento. Sexta-feira já começa a véspera do sábado. Ou seja, o ano só vai começar realmente no dia 10 de abril. Desculpa, no dia 10 de março, segunda-feira próxima, após o final de semana. Tenham todos uma ótima quinta-feira produtiva, abençoada. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.